Muito boa tarde, muito boa noite, de acordo com o lugar e a hora onde sejam localizados. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar e pelo que recomendamos logo no início para que as pessoas possam ter uma jarrinha com água para os nossos companheiros, para os nossos amigos espirituais, a poderem magnetizar e para que possamos depois tomá-la na parte final deste nosso Evangelho. Vamos então iniciar com um cântico, como é habitual. Página 36. Venho com as minhas mãos vazias. Venho te levar minha oração. Venho em busca de melhores dias. Venho com Jesus no coração. Ajuda-me, Senhor Jesus. Dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão. Acode ao mundo em provação. Ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Senhor Jesus, Divino Amigo,
Nós aqui estamos uma vez mais reunidos em Teu nome, num momento de oração, num momento em que escutamos a Tua palavra, num momento que, em reflexão interior, pedimos auxílio para que possamos compreendê-la, entendê-la, refletir sobre ela e pôr em prática nos nossos dias, nas nossas ações. Que possamos, Senhor, não desperdiçar oportunidades de ajuda, que possamos ser um pouco daquilo que Tu foste. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, dai-nos a paz, dai-nos luz, dá-nos as diretrizes certas para ir rumo para as nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Leitura do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os pobres de espírito, no seu item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito, aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxestes um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes tira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sobre dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvirdes isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás,
A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivéssemos abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixarem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgente para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder? Não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis
que eles ouviram, terá que de novo expulsar do templo os vendedores que compuscam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E, quem sabe, ó homens, se não o renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construíssem um ídolo que entram a adorar. Vós outros homens civilizados os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizeste um Deus ao vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliados dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá a Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram, quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que eles vos vêm trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Humilhação. Conosco caminham outros como nós, em percurso de aperfeiçoamento, cada qual na posição que escolheu, pela sua conduta de ontem, que mantém ainda hoje. Todos ainda somos, mais ou menos, aquilo que fomos, no desrespeito pela liberdade dos outros, marcados pelo egoísmo e pelo orgulho. Não estranhes, pois, que tenhas ainda que suportar os escândalos que correm ao teu lado e que Jesus, de forma simples, deixou anotado que seriam necessários, pois funcionam na bem-aventurança da aflição, que não é mais do que a justiça aplicada em nós, dando-nos de volta o que semeamos no passado. Não consideres a humilhação como castigo, mas antes como um convite ao exercício da humildade. Aceita quando dói, na certeza que te estarás libertando dos grilhões a que te prendeste quando, no palco da vida, os construíste. Logo mais, te libertarás deles.
o evangelho de hoje, e que tão bem explanou o Espírito Lacordaire, nos faz essa grande preleção sobre o convite, a renovação dos nossos corações e a oportunidade de quebrar em nós o orgulho e a vaidade, e, acima de tudo, desenvolver em nós o sentimento da humildade que nos estimula à prática da caridade e da fraternidade. A humildade tem sido para todos nós um grande desafio, mas, acima de tudo, na explanação, como disse Lacordaire, todos nós, pelo processo, pela lei da causa e efeito e pela compreensão da reencarnação, pela oportunidade que todos nós, dada por Deus, de progredir e nos aperfeiçoar, nós temos nessa vida e nas vidas seguintes, de acordo com os nossos atos, a oportunidade de nos redimirmos. Quem sabe nós, como fomos um dia, alguém com posições elevadas, ou como estamos hoje. Então, o convite que Deus nos faz e que Jesus tão bem exemplificou é para que pratiquemos a verdadeira caridade, e que para praticar a caridade significa humildar o nosso ser. Reconhecer que Deus é o nosso Pai, um Pai justo, bondoso, amoroso, e que dá a todos nós a grande oportunidade de reaprender e também de reparar as nossas faltas. Se um dia tivemos na posição de poder e de dominância, somos convidados pela lei da causa e efeito para essa reparação justa e necessária para o nosso aprendizado. Então, que possamos nós olhar, sairmos de nós, da nossa vaidade, do nosso orgulho, e procurar ampliar em nós as virtudes, porque são elas, as boas virtudes, as virtudes que vão pesar na balança na hora que nós deixarmos o nosso corpo físico. Nada material levaremos daqui. Levaremos a alegria de ter partilhado a vida, de ter conquistado e de ter crescido e aprendido. Então, agradecemos a Deus essa oportunidade de aqui rever e de aqui compreender a grande lei de justiça, de amor e de caridade, e que possamos a cada dia dar um passo a mais em nossas vidas para aprender a amar verdadeiramente. Muita paz. As bem-aventuranças, ao abordarem os pobres de espírito, convencem-nos, ou pelo menos convidam-nos, a meditar um pouco sobre aquilo que era o sentido espiritual que o Mestre colocava em muitas das suas observações, dos seus apelos, das suas sugestões, das suas leis que trouxe do Pai. E quando ele fala sobre os pobres de espírito, havemos de ser um dia, certamente, todos nós, havemos de compreender com o desenrolar das nossas vidas, das diferentes vidas que vamos tendo, pelas oportunidades, pela misericórdia divina que nos permitem vir ao corpo, havemos de compreender que, de facto, muito daquilo que fomos, pessoas, espíritos, almas, como queremos chamar-lhe, em situações de incompreensão das leis, porque dávamos ou damos certo tipo de preferência àquilo que são as inclinações nocivas que ainda nos sustentam a continuidade da vida. Sabemos que vimos de trás, e é uma pena que os cristãos não tenham sabido ao longo dos séculos que, de facto, a vida tem esta continuidade. Foi-lhes cerceada essa possibilidade, pelaquilo que são as determinações, as interpretações, os julgamentos dos humanos, porque Jesus, sendo claro no seu tempo, ao dizer que tínhamos que nascer de novo pela água e pelo Espírito, aí aconselhava que ponderássemos pelas vidas sucessivas que iríamos certamente ter. As vidas sucessivas são necessárias. A Terra, como vamos sabendo pelos imortais, é uma grande escola, onde todos nós somos habitantes, somos alunos dessa escola.
E é nesta escola permanente de aprendizado, em contacto com a família, em contacto com os amigos, em contacto com a sociedade em geral, nós vamos percebendo aquilo que é mais justo e o que é menos justo, sem sequer nos apercebermos de que temos um professor que é a nossa consciência dizendo-nos o que é bom ou o que é mau. Nós vamos percebendo ao longo do tempo as melhores atitudes, os melhores comportamentos e pensamentos que temos que evidenciar nas oportunidades reencarnatórias que vamos tendo. Então que saibamos desempenhar cada vez mais e melhor a virtude da humildade, como Jesus era, como Jesus sempre o demonstrou, como ele sempre o aconselhou, porque a humildade vai nos permitir, a muitos de nós, à grande maioria, a esquecer o orgulho, porque o orgulho, de facto, é o parente menos bom do outro lado da nossa vida, que nos convida àquilo que é o menos prático e o menos aconselhável para a nossa continuidade. Então que a humildade se sinta nestes dias que passam, que são dias de muita reflexão, são dias que nos permitem observar, por um lado, aquilo que é a sociedade que nos sustenta e que tantas coisas infelizes nos vai demonstrando, e a outra parte, que é a parte que nos convida também a sermos um pouco mais capazes de, pela caridade, que não precisa de ser material, mas a caridade que nos permite orar, por exemplo, para aqueles que não sabem orar, a caridade que nos permite, por exemplo, sei lá, ter um pensamento positivo, ter uma atitude, ter um comportamento diferente daquele que tivemos ontem. Então que hoje a mensagem sobre a humildade e sobre o orgulho que se coloque na nossa frente como sendo a meta a atingir, porque estamos longe ainda de sermos humildes como Jesus era. Jesus era aquele espírito puro que tinha todas as virtudes no maior grau, no maior desenvolvimento. Nós estamos a tentar aprender com ele. Ele é o nosso irmão maior, trouxe as leis, e aí estamos nós, na caminhada da Terra, nesta escola misericordiosa, a tentar compreender de facto aquilo que são as nossas possibilidades. Que saibamos todos os dias sermos diferentes para melhor. Que saibamos compenetrar-nos de que todos compreendemos o que somos. Nós entendemos aquilo que somos no nosso íntimo. Todos devemos conhecer-nos bem. E aquilo que tivermos de menos bom dentro de nós, que saibamos cada dia sermos capazes de ir ultrapassando esses pequenos nadas, que são grandes nadas que nos trazem cada vez mais presos àquilo que são as necessidades evolutivas na Terra. Então que a mensagem de hoje nos sirva de reflexão profunda para que tenhamos condições de cada vez mais nos aproximarmos destes patamares mais avançados, onde teremos a presença de amigos bons, de espíritos bons, de almas boas, que cada vez mais nos incentivam a sermos melhores, a sermos capazes de amar o próximo, dando ao próximo primeiro, em vez de recebermos primeiro, como habitualmente procuramos fazer. Que a paz do Senhor continue connosco, que esta quadra festiva que estamos a atravessar nos dê essa ênfase, essa força interior, em que, através das nossas orações, das nossas preces sentidas, possamos irradiar para nós e para aqueles que estão perto de nós tudo aquilo que seja bom, que seja energeticamente capaz de nos trazer serenidade, harmonia e bem-estar. Que a paz do Senhor continue conosco hoje e sempre. Vos agradecemos, Senhor, por estes momentos que acabámos de escutar os teus ensinamentos. Estamos atravessando tempos difíceis, como tantos outros tempos já ocorreram na Terra, também difíceis, e tudo passou. Agora não esqueçamos que estes tempos difíceis, Senhor, que estamos atravessando, são necessários porque a Terra vai ser um mundo de regeneração. Que acreditemos todos nisso, porque Tu és o nosso Mestre e já fostes primeiro preparar-nos o lugar que nos prometestes. Então ajuda-nos, Senhor, a todos nós que queremos ser cristãos,
Não interessa a religião que temos, ou se temos ou não religião. Interessa é que possamos em prática, no nosso coração, na nossa vida diária, o amor. É só o que nos pedis para nos amarmos uns aos outros como tu nos amas, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para conosco. Ajuda-nos a todos a dar as mãos, Senhor, vencendo as barreiras das diferenças, porque todos, queiramos ou não, somos filhos de Deus, nosso Pai. Então ajuda-nos a abrir o coração, a abrir as mentes e não pensarmos só na nossa família mais próxima. Claro que temos que pensar nesses, talvez nos toquem mais, mas não esquecendo nunca a família universal que somos todos. E não esquecendo que por este mundo terra, Senhor, les a les, tanta dor, tantos sofrimentos, Senhor, tantas angústias, tanto desespero há por esse mundo fora, dores sem nome. Que não esqueçamos esses irmãos, que oremos por eles para alimentar o espírito, mandando-lhe vibrações de amor, entregando-as ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, para que os mensageiros socorristas, nossos irmãos do plano espiritual, possam conduzir essas mesmas energias para poderem ajudar onde for mais necessário. Não esqueçamos as crianças, Senhor, que existem por esse mundo fora, que são iguais a todas as crianças, e tantas delas sem alimento, Senhor, morrendo à fome, morrendo na miséria, Senhor, muitos órfãos, sem mãe, sem pai, com a falta desse carinho imprescindível para todas as crianças, para a sua harmonia, para o seu desenvolvimento, para a sua felicidade, porque todas elas deviam ser felizes na infância, Senhor. Te pedimos por todos os adolescentes, por todos os jovens, por todos esses que se perdem nos vícios, Senhor, que a terra oferece, por todos esses que não encontram respostas para os seus anseios, têm falta também muitas vezes de carinho, de atenção, da própria família no lar, que não te conhecem, porque nem sequer nunca ouviram os pais falarem em ti, Jesus. Por todos, Senhor, os se encontram nas cadeias, os se encontram nos hospitais, nas ruas, nas ruelas, Senhor, por esse mundo afora, nas guerras, por todos os que partiram pelo suicídio, Senhor, te oramos por eles, os homicidas, os que morreram a partir dos acidentes. Pedimos por todos, Senhor, com todo o nosso amor, e pedimos nesta noite que abras o nosso coração de todos nós para conseguirmos pôr em prática diária esse amor, Senhor, que nós também vamos aumentando juntamente com a nossa fé para tornarmos cada dia um dia de Natal, que não seja só o dia de Natal, que esqueçamos o Pai Natal, Senhor, e pensemos em Ti, que vieste trazer a boa nova, a morte não existe, estás-nos esperando desse lado da vida e hoje estamos a construir o nosso presente, mas essencialmente o nosso futuro. Ajuda-nos a todos, Senhor, a amar, a sermos humildes, porque sem humildade também não conseguimos amar. Derrama a Tua paz, Senhor, sobre toda a humanidade, principalmente por aqueles que sofrem. Que a Tua paz fique com todos nós e que essa fé se transforme, Senhor, numa fé viva, numa fé diária. Que assim seja. Página 11. Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus,
nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. E chegamos ao final de mais este Evangelho no Lar. Aproveitamos para lembrar que amanhã, nas nossas instalações, teremos mais uma palestra ao vivo e também queremos, nesta quadra que atravessamos, pedir a todos aqueles que nos ouvem que, de facto, saibamos lembrar-nos mais intimamente do período que atravessamos, que seja sempre um período que nos harmonize as mentes, os corações, as atitudes, para que saibamos, de facto, cumprir com esse apelo sublime do Mestre, quando ele nos diz para nos amarmos todos uns aos outros e para fazermos sempre bem àqueles que menos têm. Que a paz do Senhor continue convosco, que saibam agora reunir na família, se quiserem, alguns conselhos sobre aquilo que foram os temas que abordámos hoje na nossa intervenção, o tema das nossas intervenções, e que possam, inclusivamente, ao beber a água, tomá-la com aquela fé interior que é necessária para que ela, ao ser ingerida, possa permitir dar-nos o conforto interior, material que precisamos. Que a paz de Jesus continue connosco e que estaremos de novo para a semana, se Deus quiser.